E o podcast da Lesp de hoje conversa com o superintendente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, aqui do Estado de São Paulo, um órgão ligado à Secretaria de Justiça do Estado. Temos aqui Marcos Gerson, engenheiro. Muito obrigada pela sua participação, Marcos. Obrigado, Renato. O prazer é meu de falar um pouquinho do IPEM, essa instituição tão apaixonante que presta tanto serviço para o Estado de São Paulo com mais de 50 anos. Né? Marcos, você já esteve dos dois lados, no Inmetro, que é o órgão central, o órgão nacional, federal. Você foi presidente do Inmetro por 3 anos no Rio de Janeiro e agora está no seu 2º ano aqui no IPEM. Quais as maiores diferenças entre um órgão federal e um órgão estadual na maior capital do país? Os desafios são de diferente natureza. Né? Quando você está num órgão federal, você tem que harmonizar o interesse de 28 estados, que têm perfis diferentes, forma diferente de ver as coisas, a própria indústria é bem diferente em cada órgão desse, e você tem que procurar fazer essa harmonia, buscar a melhor solução para todo mundo e poder tocar adiante. Mas quando você está no nível estadual, você já tem uma certa homogeneidade que facilita as coisas. A gente vê isso até no processo legislativo, né? Quanto é difícil no legislativo federal conseguir uma harmonia e quanto no executivo estadual, no legislativo estadual é mais fácil porque você já está vivendo todo mundo mais ou menos um problema semelhante. E em relação à questão de equipamentos, servidores, você aqui está mais confortável em relação ao que era no Rio de Janeiro, no Inmetro? Eu não diria mais ou menos, mas dentro da proposta diferente dos órgãos, né, eu acredito que o IPEM de São Paulo está muito bem servido. Né? Existem 24 institutos estaduais de pesos e medidas espalhados pelo Brasil, mais 2 superintendências do próprio Inmetro, e o IPEM de São Paulo sempre foi a referência. De todos, eu considero que é o que está melhor equipado, que tem o corpo técnico também mais capacitado. Isso por questões de peso, né? Do peso do Estado, com 33% do PIB, era natural que a maior parte do investimento acabasse no próprio IPEM de São Paulo. Vocês trabalham com precisão, com metrologia, com certificação de qualidade. Nesse seu 2º ano, o que você já pode trazer para os nossos internautas, ouvintes e telespectadores sobre as novidades? O que você já está plantando e colhendo no IPEM? Tem uma frase do governador Tarcísio que eu gosto muito, que eu adoto, né? Se você quer fazer diferente, se você quer fazer a diferença, faça diferente. Por que essa frase dele? Porque o mundo mudou muito. Né? Então, nós percebemos na forma como o comércio se organiza, nos novos serviços como Uber, Airbnb, as novas tecnologias, o próprio consumidor com o celular na mão pegando informação em tempo real. Então você vai numa loja, você já confere e verifica se você consegue mais barato na internet e deixa de comprar o produto na prateleira. Então são coisas de impacto muito, muito grande. E com isso, nós lá no IPEM temos que entender esse mundo novo e se preparar para ele. Porque você não vai conseguir enfrentar esses desafios de hoje com os métodos que você tem, por melhores que sejam, mas de uma realidade que já mudou. Vou dar só um exemplo. Né? Em 2019, praticamente pouca gente no Brasil comprava pela internet. Sim. O brasileiro tinha medo de comprar na internet porque ele tinha medo de botar os dados do cartão de crédito dele no computador, tinha medo de ser hackeado, tinha falta de informação muitas vezes. Só que a pandemia mudou tudo isso, porque ele foi obrigado a comprar pela internet. Os bancos também se profissionalizaram nesse caso, com os cartões virtuais, os cartões de compra única, né? E isso, além do Pix, que tornou isso muito fácil, já tem um desconto no Pix, uma série de coisas, então você começou a comprar muito mais fácil na plataforma. E aí vem um problema para os órgãos de fiscalização. Porque, por exemplo, eu estou fiscalizando brinquedos. Né? Então, o brinquedo é um dos produtos que é regulamentado pelo Inmetro, então ele tem uma certificação obrigatória. Não pode vender o brinquedo sem o selo do Inmetro. E você vai hoje numa loja, né? O IPEM sempre fez isso, vai numa loja, vai na prateleira, olha o produto, vê se ele está com etiqueta, se a etiqueta está correta. Se for o caso, faz a apreensão, faz uma autuação. Como é que eu faço a mesma coisa no portal da internet? Como é que eu entro no portal, vou lá na prateleira e pego aquele brinquedo? Nós temos que ter uma forma diferente de agir, né? Porque eu fisicamente não posso fazer isso.
Aí me dizem, não, então faz o seguinte, você pede para mandar uma amostra, mas se eu pedir para mandar o brinquedo, ele vem certinho, bonitinho. Faz uma compra. Olha, eu sou do IPEM, manda para mim que eu quero ver se seu produto está vendido corretamente. Ah, perfeitamente, está ali, ele me entrega o presente, que é a coisa mais perfeita. Mas é esse que está chegando na mão do consumidor? Aí fala, não, então faz uma compra anônima. Compra o produto e na hora que receber, você verifica se ele está com Aí selo ou você não. precisa ter caixa para isso. Tem que ter caixa, tem que ter processo. Eu sou administração pública. Como é que eu entro num portal e faço uma compra sem uma licitação, por exemplo? Então, são questões práticas que nós temos que buscar uma solução para poder fazer isso. E como é que vocês estão fazendo? Vamos dar um exemplo agora de um brinquedo, ou numa loja americana, no Mercado Livre, ou numa loja de marca. Uma coisa que nós podemos fazer é que muitos desses portais já estão trabalhando a própria logística. Então, nós podemos ir no galpão e ir Até direto Cajamar, lá. ou na Amazon. Fizemos isso semana passada. Fomos em dois desses grandes marketplaces e fizemos uma fiscalização lá no setor de logística. Em loco. Em loco. A outra coisa, a gente percorre os anúncios na internet, no portal, e tem algumas regrinhas básicas. Então, por exemplo, se o produto ele é certificado, o selo tem que estar colocado lá junto do produto, tem que ser amostrado para o consumidor. Se não está aquele selo lá na imagem, na foto, aí nós pedimos explicação para o portal. Portal, olha só, esse produto está sendo vendido, não sei o que, tal, cadê a certificação dele, quem certificou? No início, muitos portais chegavam, não, eu não sou responsável. É uma loja que está vendendo no meu portal. Então, tá bom. Então, me diz aí quem é Que é o marketplace. Isso, já que é o marketplace, então me diz quem é o lojista que nós vamos atuar o lojista. Não, também não posso divulgar essa informação. Não, então a atuação vai para você. Aí já mudou a postura de muitos marketplaces, eles já de pronto já tiram do ar, já nos dão as explicações e a gente faz as autuações que tem que fazer e faz o serviço junto a essa loja que está vendendo, muitas vezes através de um marketplace. Agora, como é que a gente moderniza isso? Hoje eu estou com um servidor, um funcionário, percorrendo a tela do computador e buscando esse tipo de informações. Só que hoje já tem robôs, inteligência artificial, então nós estamos começando alguns projetos para usar a tecnologia a nosso favor também. E aí o rastreamento vai ser muito mais rápido. E em quanto tempo você acha que já esse rastreio através da inteligência artificial já vai estar num volume bom para segurar a compra? Os primeiros projetos pilotos que nós estamos em desenvolvimento, eles vão começar a operar agora no segundo semestre e a nossa ideia é estar escalando isso ano que vem. Então, esse ano é um ano de testes, né, de várias tecnologias, vários processos, porque nós temos que assegurar o processo também, porque não adianta eu fazer uma autuação e depois ser derrubado lá na frente, no judiciário, no processo administrativo, porque alguma coisa deixou de ser cumprida. Então, nós temos que montar o processo junto com a tecnologia, validar tudo isso, fazer a pesquisa que tiver que fazer, para quando isso entrar com confiança, para a gente não cair em descrédito. Agora, Marcos, em relação a essa questão da tecnologia, num site de comércio eletrônico, eles são obrigados a colocar a data de validade dos produtos que eles estão vendendo ou não? Eu acredito que sim, agora eu não sei precisar com certeza. Porque isso daí diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, que é do PROCON. Exatamente. Né? A validade é mais afeta ao PROCON. O dos nossos regulamentos, ele é obrigado sim. Quando tem regulamentação do Inmetro, ele tem que botar o selo. Se é um instrumento de medida, ele tem que botar lá o número do modelo que foi aprovado pelo Inmetro daquele produto. Então, tem essas informações obrigatórias. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, aproveitando que essa área de qualidade. Ainda hoje eu vi no rádio uma propaganda da Associação dos Fabricantes de Pneus do Brasil denunciando a entrada em grande quantidade de pneus importados, talvez da China, que diz que não tem a mesma qualidade, a mesma segurança. Vocês asseguram também a qualidade desse tipo de produto? O mesmo regulamento que serve para o produto nacional serve para o produto que é importado também. Então, os regulamentos do Inmetro ele não faz distinção se está sendo produzido no Brasil ou se está sendo produzido fora. Eles têm que atingir o mesmo requisito. Apenas o processo é diferente. Então, quando um fabricante nacional vai fazer a certificação do seu produto, ele faz um registro. Porque o pneu tem certificação, não tem? Isso, então, tem o pneu, é esse caso. Então, um produtor brasileiro vai vender o pneu. Ele contrata a certificadora, faz os testes que tiver que fazer, faz o registro desse pneu e a partir daí ele tem direito a usar o selo e o símbolo do Inmetro. E o que acontece com o produto importado? É a mesma coisa, só que em vez de fazer um registro, ele faz um processo que chama anuência de importação. Então, na hora de fazer a importação na Receita Federal,
ele indica, olha, aqui eu estou importando pneu, eu preciso da anuência do Inmetro. E aí faz o mesmo processo de certificação, os mesmos testes, a mesma coisa, e sobe para o Inmetro para ele receber a numeração de selo dele. Então, para o consumidor que às vezes se sente atraído pelo preço mais baixo, ele deve exigir também essa certificação, porque é uma segurança para ele, né? Isso. A certificação, ela assegura principalmente a segurança e alguns critérios de desempenho. Com a mesma certificação, você pode ter qualidade diferente, porque aí a qualidade é outra coisa. Você pode fazer um pouquinho melhor. O que a certificação vai garantir é os requisitos mínimos, né? Isso aqui não vai trazer segurança, não tem uma informação enganosa aqui. Agora, você pode ter níveis diferentes de qualidade nesse produto. O importante é o seguinte, se é um produto regulamentado, você exigir a certificação dele é a sua proteção para você e para sua família. Né? Então, a questão do brinquedo, da panela de pressão, do extintor de incêndio, do tubo de gás, fiação elétrica, tudo isso traz algum risco e tem uma certificação associada. Então, não caia na tentação, esse aqui está mais barato, só não tem o selo do Inmetro. Porque até isso nós já vimos, tá? Propaganda em loja pela internet que bota o mesmo produto com selo do Inmetro e sem selo do Inmetro, dando um desconto se for sem selo do Inmetro. Que é uma irregularidade, né? Não preciso nem dizer, mas a própria empresa anuncia, você quer com selo do Inmetro custa 100, sem selo é 70. Com recibo ou sem recibo, né? Praticamente como era antigamente. Isso. E eu não me lembrava, mas até a rede que é colocada nos prédios, em janelas, para proteger crianças e também animais, essa rede também tem selo do Inmetro. A pessoa pode exigir isso ao comprar um produto? Olha, eu tenho quase certeza que essa rede não tem a certificação obrigatória, só se for coisa nova. Entendi. Tá? Pode não ser obrigatória, mas já pode ser um plus de um fabricante que queira se sobressair em relação aos demais. Esse é um ponto interessante, né? Você tem uma certificação que chama compulsória, aquela que é obrigada, e tem certificação que é voluntária. Então, eu estou fabricando um produto e posso querer certificar de acordo com uma determinada norma técnica da ABNT, por exemplo, que não é obrigado, mas eu quero e eu vou fazer minha propaganda em cima disso. O meu tem a certificação baseado numa norma da ABNT. Um exemplo, por exemplo, é a ISO 9001, né, de gestão da qualidade. A maioria das empresas ela não é obrigatória, mas as empresas fazem questão de ter a certificação da ISO 9001 e fazer a sua propaganda. Tem a 14.000 também. Da 14.000. O próprio IPEM tem a 9001. Nós não somos obrigados a ter a ISO 9001, mas nós fazemos questão de ter essa ISO para... porque quem trabalha com qualidade, a gente precisa demonstrar que a gente segue esses itens de qualidade. Né? Você que veio com a geração do governador Tarcísio de modernização e transformação digital, vocês estão fazendo um apoio muito grande à indústria. Detalha isso para a gente. O que acontece hoje? Tem duas grandes, eu sempre digo, tem duas grandes forças transformadoras hoje em ação no mundo. Um é a chamada indústria 4.0, né? Que é basicamente, para o nosso espectador entender, é tudo que tem a ver com conectividade, computação. Então, aquela Alexia, né, aquele produto da Amazon ali que fala contigo, aquilo é a indústria 4.0. Então, tudo isso está associado à questão da indústria 4.0. O próprio Uber, porque o que faz o Uber? Ele pega o GPS do sinal num tratamento de software e faz o cálculo do que seria uma corrida e coloca isso numa plataforma que você consiga visualizar e pedir. E até mais localizar o motorista mais próximo, né, do local onde você pede. Então, é um modelo de negócio que só foi possível por causa da indústria 4.0, senão ele não existiria, você ainda estaria preso num outro modelo. E hoje você tem a opção, quer usar o táxi, usa, quer usar o Uber, usa, e já tem até os dois, né? Tem o táxi dentro do Uber também, Sim. Então tem essas modalidades todas. Então, isso impacta tremendamente. E a outra é a própria transformação digital. Que aquelas atividades repetitivas não fazem mais sentido de serem realizadas pela pessoa. Elas são muito estressantes, você ficar carimbando, verificando um documento, isso aí você pode ser feito por um computador, né? Você pode ler um documento no próprio computador. E aí vou dar só um exemplo, né? Você pega uma norma técnica, por exemplo. A norma técnica da ABNT hoje é um arquivo PDF. Você quer achar uma informação ali dentro, você vai ler aquela norma técnica, vai procurar. O que está se desenvolvendo hoje na Europa e nos Estados Unidos é a norma inteligente. A norma inteligente deixa de ser um arquivo PDF e passa a ser um conjunto de dados. E de acordo com a sua identificação e com o seu perfil, você já obtém o dado que você precisa. Então, por exemplo, eu sou um fabricante.
O que eu preciso da norma técnica? Eu preciso da norma técnica que me diga quais são os requisitos que eu preciso atingir com o meu produto. Então eu me identifico como um fabricante e ele já me entrega o passo a passo de como eu vou fazer aquele produto. Então, por exemplo, eu vou fabricar um concreto, ele vai me dizer, ó, o concreto você tem que fazer isso, o primeiro passo é esse, segundo, terceiro. Ele sai da norma técnica mastigado para você. Você é um órgão de fiscalização, ele vai te tirar, olha, você tem que fiscalizar esse item, com esse teste, com esse outro. Então isso traz uma tremenda agilidade. E esse é o caminho que o IPEM quer seguir. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer fiscalização no mercado, eu praticamente fico percorrendo o supermercado para ver se a balança está verificada, está ferida, se não tem nenhum problema, se o arroz tem 1 quilo, se o feijão tem 1 quilo, como está na embalagem. Mas eu vou praticamente às cegas, eu vou percorrendo e vendo onde é que a gente encontra o problema. Nós queremos usar a tecnologia para que já me aponte. Olha, provavelmente aquele estabelecimento está com algum problema. Como? Aí é o grande segredo. O que eu imagino é através, principalmente, dos aplicativos, né? Então, nós queremos trazer o próprio consumidor para o centro do processo, não de fiscalização, mas de vigilância de mercado, que eles sejam nossos sensores. Então, com o celular na mão, ele pode estar captando informações que são importantes para a gente. E nem precisa ser, muitas vezes, algo ativo por parte do consumidor, né? Ele pode simplesmente dar uma autorização para captar os sinais daquele mercado para saber se a balança está lá, se não está, porque hoje eu já tenho balança que é a internet das coisas. Ou seja, ela está conectada à internet. Se eu entro num mercado e não tenho nenhum sinal que tem alguma balança lá dentro, é porque a balança que está lá é pirata, por exemplo. E aí você já me dá uma informação que eu posso seguir. Se o consumidor está desconfiado de alguma coisa, ele pode tirar uma foto do produto. Com a foto eu já consigo tirar algumas informações, né? Então, como é que eu agilizo isso para ele? Porque hoje, para ele conversar com o IPEM, tem que entrar na internet ou ligar para o 0800. Só que não é a forma como as pessoas se comunicam mais rapidamente hoje em dia. Então, são esses alguns dos projetos que nós estamos trabalhando dentro do IPEM para que possa o mais rápido possível trazer isso para o dia a dia das pessoas. As redes sociais, os consumidores falando com o IPEM, querendo chegar ao IPEM, ao PROCON, pelas redes sociais, isso dá resultado? Dá resultado, tá? E muitas vezes a gente consegue pegar irregularidades pelo Reclame Aqui. Tá? Mas para isso a gente tem que aperfeiçoar o processo, né? Então eu não posso ter um funcionário meu olhando o Reclame Aqui procurando onde é que está algum problema. Agora, numa busca por robôs e etc., ele pode já estar procurando termos-chave. Reclamações de brinquedo, por exemplo. E separando isso, já fazendo uma triagem. Olha, aqui é problema de certificação, aqui é problema de preço. Se é problema de preço, é uma questão do PROCON. Se é um problema de certificação, que está sem selo, o produto quebrou muito rápido, então pode ser... Que é um vício de consumo, vício, né? Então, se ele quebrou muito rápido, mas ele não foi testado, por que ele está quebrando rápido? Porque outra confusão também, Renata, é que o fato do produto ter o selo, sozinho isso não garante que o produto esteja ok. Porque, infelizmente, você pode ter o selo e não produzir de acordo com a regra. Como é que isso acontece? Quando você vai fazer a certificação de um produto, você vai ter uma quantidade de amostras daquele produto que vai ser ensaiada, vai ser testada. Então, você vai pegar uma boneca, vai despedaçar, vai ver se o pedaço dessa boneca passa na garganta de uma criança, se o olho sai, se tem tinta tóxica, tem uma série de testes que é feito. Só que você não faz em todos os produtos, senão você vai destruir todos. Então, infelizmente, tem empresas que fazem o processo de certificação, recebe o número para usar, para certificar, e depois troca a matéria-prima, aí já compra mais barata, não, já garanti, já certifiquei. Por isso, um papel que a gente faz é a chamada vigilância técnica. Então, não basta só o selo. A gente olha, o selo está correto, mas será que o produto está correto também? E aí a gente pega e pode fazer alguns testes mais críticos para ver se realmente aquela empresa, mesmo com a certificação, ela está fazendo a coisa corretamente. E aí a gente volta ao apoio à indústria, que é a indústria 4.0. Como isso vai se desenvolver? O que vocês têm ou já efetuado ou em planejamento? Tá, então, tudo que eu estou te falando aqui é uma grande área que a gente chama de infraestrutura da qualidade. Tá? Então, assim, muito rápido, né, para a gente entender. Qualidade, quem coloca é quem produz. Então, eu sou fabricante de caneca, eu vou determinar a qualidade da minha caneca. Tá?
Mas para eu ter essa qualidade, eu preciso de uma infraestrutura que me dê suporte. O que é isso? É a metrologia que vai fazer as medições da dureza, né, da resistência. Então, isso vem na metrologia. A norma técnica que me diz como é que eu avalio essa caneca. A certificação do produto, que a gente chama de avaliação da conformidade. A vigilância de mercado, que vai lá no mercado ver se o produto está ok. Por que é importante para a minha empresa que está fazendo direito que tem essa vigilância de mercado? Porque se ela não tiver, o meu concorrente vai botar um produto dizendo que é a mesma coisa que o meu, mas não é. A qualidade dele é muito pior. Então, quem elimina isso é a vigilância de mercado. Então, até brinco, né, quando eu estava no Inmetro, no IPEM, as boas empresas, elas querem fiscalização e querem que seja rigorosa. Porque elas sabem que elas passam. Só que o que está do lado, o coleguinha não passa. Então, é nesse papel de infraestrutura da qualidade que a gente dá um apoio para a indústria. Por quê? Primeiro, para você desenvolver um produto de qualidade, você tem que ter a melhor medição possível. Você precisa ter instrumentos aferidos. Então, vamos supor que você quer fabricar uma lente de contato. Então, você vai mudar os reagentes para fazer sua lente de contato ficar melhor. Como é que você sabe que ela melhorou? Você só medindo. Você não consegue saber o olho nu. Você tem que fazer testes. Então, você precisa de uma metrologia para isso. Então, é esse tipo de apoio que a gente tem que dar para a indústria. Que muitas vezes a indústria não sabe que, através desses elementos de medição, ela pode estar melhorando o produto dela. E como tem sido a aceitação pela indústria? Tem sido muito boa. Nós fizemos já um protocolo de intenções com a própria Fiesp, estamos desenvolvendo alguns trabalhos em conjunto com algumas associações, como a Associação de Pesagem, de Iluminação. Estamos trabalhando justamente para levar esse conhecimento para as empresas, e aí vem uma novidadezinha, tá? Que é um projeto inovador, eu acho que até no mundo. Essas questões todas da infraestrutura da qualidade, muitas vezes, grande parte das empresas não tem essas informações. Então, como é que a gente chega junto das empresas? Nós temos em São José dos Campos o Polo de Inovação e Tecnologia, o PIT. Então, nós criamos um escritório, que nós chamamos de Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, dentro do PIT. Então, hoje nós temos esse laboratório num ambiente com um monte de empresas, interagindo para tentar entender quais são as suas dores, o que a gente pode fazer para te ajudar. Por exemplo, uma empresa muitas vezes desenvolve uma tecnologia e não sabe que o produto tem uma certificação. E quando ele fica pronto, ele descobre que ele não consegue vender porque o regulamento não permite. Então, ele precisava dessa informação no início do processo. Não é má fé. Não é má fé deles. E muitas vezes já aconteceu a empresa falar para mim, na época que eu estava no Inmetro, se eu soubesse disso, eu tinha feito um ajuste lá no início do desenvolvimento que o meu produto tinha passado, porque às vezes é só não é uma coisa essencial, mas na época que montaram o regulamento, ninguém pensou porque não tinha tecnologia. Então, olha, se eu tivesse, em vez de botar da chave em A, tivesse colocado em B, o meu produto estava aprovado. Agora eu preciso que atualize o regulamento para poder aprovar o produto. Uma atualização de regulamento pode levar 2, 3 anos para ser feita. Então, você tem um invento que é botar no mercado e não consegue. Então, eu posso ajudar essa empresa no início dizendo, olha, esse produto é certificado, você sabia? Não sabia, olha aqui. Tem essa norma técnica da BNT que fala disso e tem esse regulamento do Inmetro que fala disso também. E ele olha, caramba, ainda bem. Então, se eu seguir aqui, se você seguir aqui, você vai em frente. Mas a minha nova tecnologia é diferente, vai mudar isso. Então, você já tem que atuar desde já para que atualize esse regulamento, para quando você terminar o seu processo, você possa... Trabalhar em duas frentes. Trabalhar em duas frentes. Então, são informações valiosas que o nosso laboratório de infraestrutura da qualidade quer levar para essas empresas e ajudar no desenvolvimento de produtos também. Porque muitas vezes o que a empresa precisa é de confiança. No seguinte sentido, imagine eu, empresa, faço um teste e digo para o meu consumidor, olha, eu testei, esse produto é bom. Aí o consumidor assim, você testou? Não, eu testei no IPEM, está aqui um laudo. Ele emite essa quantidade de CO2 aqui, que eu estou dizendo, abaixo do que é exigido hoje, então é um produto que ecologicamente é mais correto, e para isso eu tenho um relatório aqui do IPEM. Isso traz valor para essa empresa. Então é esse tipo de coisa que a gente quer levar para ela, trazer mais confiança nos próprios requisitos que ela está atendendo. E esse exemplo que você deu é um exemplo muito importante, né? Essa questão ambiental. Vocês têm sido muito procurados ou vocês estão desenvolvendo projetos com relação a essa questão da política verde? Ainda não, mas o que nós percebemos foi o seguinte, vários desses regulamentos do Inmetro, eles já atendem a uma agenda verde que já vem de algum tempo.
Então nós temos hoje, por exemplo, um regulamento sobre o Arla 32, que é um produto que bota no combustível que diminui a emissão de poluentes que os caminhões são obrigados a colocar, que é no óleo diesel. Tá? Então esse aí é um regulamento, por exemplo, que já existe, e o Inmetro tem regulamento para isso, e nós fazemos a nossa parte de fiscalizar e assim por diante. Mas nós percebemos, no própria experiência do Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, que está começando, está sendo implantada agora, já temos umas 2 demandas que é justamente confiança sobre o resultado ecológico daquele produto. Então, devemos trabalhar com essas empresas um processo em que a gente Isso lá em São José. Lá em São José. Então, ele é um projeto assim pioneiro. Não conheço nenhum no Brasil com essa pegada, e pelo que eu tenho de informação lá fora, não tem. De ter um laboratório de infraestrutura da qualidade, de apoio direto à indústria, acho que é o primeiro. Em relação a essa questão do projeto de qualidade, o que eu lhe pergunto, como é que está a questão do número de servidores? Que a gente sabe que em várias áreas do serviço público há uma defasagem muito grande, seja na área de educação, da saúde ou mesmo da segurança. Vocês estão além ou aquém disso? Como é que é a questão do número de servidores hoje do IPEM para fazer todo esse tipo de serviço e enfrentar essa modernidade de frente? Eu diria sim e não. Tá? Por que sim e não? Aquela resposta que é sempre um pouco mais confusa, né? Estamos aquém se a gente entender número bruto, né? Quantidade de pessoas, quanto era previsto quando foi criado o órgão, quantas que pessoas... Inclusive está fazendo 56 anos, né? 57 anos. 57 anos agora em abril. Então, a quantidade de pessoas que se aposentaram, que entra, tem uma defasagem, mais pessoas se aposentando, já há muitos anos que ninguém entra. Então, se a gente olhar número bruto, diria que é uma defasagem. Só que, ao mesmo tempo, você observa muitas pessoas fazendo esses trabalhos repetitivos que eu te falei. E trabalhos até que poderiam ser facilmente terceirizados, né, de questões administrativas até, né. E o principal que a gente tem que estar fazendo, que só um servidor público pode, que é exercer o seu poder de polícia administrativa, o seu poder de gestão de processos, aí acaba faltando. Mas porque você está fazendo coisas rotineiras, montando edital, fiscalizando. Então, tem coisas que a gente tem que repensar, e aí vem a proposta do governo de transformação digital. Então, ela é para dar suporte para isso. A partir do momento que eu faço realmente uma transformação digital e torno o meu serviço mais eficiente, eu vou precisar de menos gente para fazer a mesma coisa. Mas isso é um processo, né? Você não estala o dedo e faz uma transformação digital de um dia para a noite. Esse é o processo que a gente começou a galgar. Montamos um planejamento estratégico para isso, que a gente chamou de IPEM 3D, né? Que é inspirado pelo programa do governo, que é o programa 3D, de dignidade, diálogo e desenvolvimento, que coloca na pauta a transformação digital, a aproximação com o setor produtivo, com a própria sociedade, com o próprio governo do Estado. Boa parte das secretarias não sabe que elas podem se apoiar no próprio serviço do IPEM para trazer confiança e segurança para os próprios processos que eles conduzem. Então, tenho feito uma agenda com várias secretarias levando essa concepção para trabalhar alguns primeiros projetos até de cooperação técnica, em que a gente leva esse braço de apoio da qualidade e da confiança para o próprio governo. Mas você disse que antes até, previamente aqui, você revelava uma grande preocupação em relação a essa questão do número de servidores, de funcionários, como que vai ficar isso para frente? Qual que é a sua preocupação? Essa é uma preocupação, até uma vez eu conversei isso com o nosso próprio governador. Por um lado, você teve uma questão previdenciária, né, no Brasil todo, nos estados também, que levou a um enxugamento da máquina pública em termos de quantidade de servidores, com preocupação de como é que fica a aposentadoria, já que a média de idade aumentou bastante, né? E uma das soluções é fechar a porta e não fazer mais concurso durante um tempo até que você consiga equilibrar esses números. Mas eu até argumentei numa conversa com o governador que a minha preocupação é a formação das lideranças. Porque você ter as pessoas entrando no seu órgão, né, ao longo do tempo, é um fator de vitalidade. Você está semeando, né? E são as pessoas que estão aprendendo para ser os líderes daqui a pouco. Porque do jeito que está hoje, as pessoas mais antigas no IPEM entraram há 14 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Daqui a 15 anos, elas vão estar se aposentando. Mas o líder de 15 anos teria que estar entrando hoje.
para que com 15 anos de experiência ele pudesse estar assumindo os níveis intermediários para no final de carreira assumir os níveis mais elevados. E a gente não tem essas pessoas. Então até acho que a conta, em vez de entrar 0 e esperar equilibrar, seria, saiu 3, entra 1. 4 para 1, 5 para 1. Há quantos anos, né, o IPEM não tem um concurso público? Ele teve um concurso há uns 10 anos atrás, mas ficou quase ninguém desse concurso. Então, o concurso que a gente conta mesmo foi de 15 anos atrás. Né? E você tem conversado isso com o governador? Qual a possibilidade, de que forma o legislativo pode lhe apoiar nisso? Então, essa foi só uma conversa ali, digamos assim, de cafezinho com o governador, e também entendeu que pensa semelhante, né? Mas aí, essa questão de conta, as contas que têm que ser feitas, né, para autorizar esse concurso, aí eu não domino nem de perto disso, não participo disso. Né? E você está na Casa do Povo, na maior Assembleia Legislativa da América Latina. De que forma os parlamentares podem ajudar a efetivação da sua qualidade no dia a dia do brasileiro? E no caso do nosso paulista. Eu acho que está chegando o momento da Assembleia. Né? Por que eu digo o momento da Assembleia? Porque esse primeiro ano da gestão foi muito de arrumar a cozinha interna. Então, até para pedir um apoio de uma Assembleia Legislativa, eu tenho que trazer projetos, eu tenho que trazer uma visão, tenho que trazer uma ideia. Dados. Então, esse primeiro ano foi para formalizar tudo isso, ajustar os processos, montar uma equipe. Você não monta a equipe de uma hora para outra, vai trazendo as pessoas, vai encaixando, vai entendendo como funciona. E agora que nós temos esses primeiros projetos, essas primeiras alianças estratégicas, essas mudanças que nós fizemos, eu já até conversei com a equipe, é hora de agora a gente se aproximar da Assembleia, ir lá na Comissão de Indústria, de Inovação, trazer essas ideias e procurar projetos que a gente possa fazer em conjunto, né, com a Assembleia, e também o próprio apoio da Assembleia para a valorização dos nossos servidores, que é um passo que a gente precisa fazer também. A sociedade ganha com o IPEM melhor, com o IPEM digitalizado? Ganha. Porque o serviço que a gente presta, ele traz um lucro social muito grande. O que é o lucro social? Né? A gente entende muito do lucro financeiro, né? Quanto é que gerou em dinheiro, mas o lucro social é todo benefício que pode ser medido socialmente. Então, por exemplo, nós fazemos a verificação dos cronotacógrafos, que é um equipamento que vai no ônibus e no caminhão, que é a caixa preta do veículo. Entre outras coisas, ele acusa quando o motorista passa de determinadas horas no volante. Isso impede que a empresa force o motorista a ficar 16 horas dirigindo, 20 horas. Então, que é o que o aplicativo queria fazer isso com que o motorista não ficasse mais do que, acho que 12 horas, 10 horas por dia. Então, com o cronotacógrafo, isso aí melhorou muito no dia a dia das empresas. Qual é o lucro disso? O lucro menos acidentes. Menos acidentes, né? Existe uma associação, que é a Associação dos Servidores do Inmetro, se chama Asmetro, que tem uma metodologia de lucro social e que já fez com diversos instrumentos que o Inmetro regulamenta, ele vai verificar justamente quanto é que se poupou de vida humana, de hospital. E que eu me lembro, o cronotacógrafo foi na ordem de uns 2 bilhões de reais. Só o controle desse instrumento chegava de lucro social para o país como um todo. E aí você compara com o custo, você vê, mas isso aí é potencial. Outras coisas que a gente pode pensar, né? Se eu valorizo o produto regular, certificado e tenho uma vigilância adequada, eu vou inibir o quê? A pirataria. Então, a pirataria, qual é o problema da pirataria? Que ocorre à margem da sociedade, muitas vezes envolvendo subempregos. Não paga imposto. Não paga imposto. Já que está irregular mesmo, vai pagar menos que um salário mínimo para um funcionário, não tem a menor preocupação social com esse funcionário, então você está alimentando toda uma economia informal. E quando você traz para a formalidade, aí você tem também todos os benefícios, inclusive de arrecadação, já que esse sistema de proteção é para todo mundo, né? A questão, para encerrar, que nossa, o papo está tão bom que já correu aqui o tempo do programa, mas uma última questão. Vira e volta as interdições, as autuações, mas efetivamente
uma rede de postos de gasolina ou uma rede de supermercados que tem problemas ou com a balança ou com a qualidade do combustível, eles pagam a multa? Porque vocês vão lá, vocês autuam, vocês aplicam a multa. Mas, no final das contas, essa multa entra para o caixa do Estado? Porque no PROCON a gente sabe, até mesmo tivemos problema com a Enel, de todos esses atrasos, de pessoas que ficaram até 15 dias sem luz, multas milionárias aplicadas. Mas por que essas multas demoram? E o que pode ser feito para que esse dinheiro caia logo em caixa, para que então quem foi autuado, entre aspas, endireite-se para que isso não aconteça mais, que isso acaba doendo no bolso? O grande problema que eu vejo primeiro, é a duração dos processos administrativos, ainda são muito longos, né? Então, muitas vezes, até você efetivamente fazer o pagamento de uma multa dessa pode levar 3, 4 anos. Muitas vezes a empresa até já deixou de existir nesse processo, né? Por uma série de motivos, né? De quantidade de processo muito grande, o rito que tem que ser cumprido, aquela coisa da presunção da inocência, e entra recurso para cá, recurso para lá, e vai, e apela para o judiciário, e vem uma liminar, e isso aí pode se arrastar por um bom tempo. Então, isso é um grande fator que desestimula, né? Muitas empresas já pagam logo porque elas não querem ficar com o nome, elas consideram, não quero ficar com o nome sujo, eu prefiro pagar logo a multa, ver o que é, porque muitas vezes é questão de desconhecimento mesmo, a empresa aprende e toca adiante e não tem muitas preocupações. Agora, existem alguns casos também que aí você tem o dolo, né, que a pessoa faz sabendo que está fazendo errado e botando... arriscando, né? Então, fraudes, por exemplo, de combustível e algumas outras, né, que cabo elétrico com menos cobre do que deveria, isso pode causar um incêndio na residência, e isso aí não foi feito por descuido. Você vê que a pessoa aumenta o PVC do cabo para ele ficar com o mesmo diâmetro nominal, mas lá por dentro ele diminui a quantidade de cobre, que é o mais caro. Ou mistura o cobre com outras coisas. O IPEM, mês passado, nós destruímos algumas toneladas de fios que estavam em situação como essa. Foi até lá em São José dos Campos que fizemos essa destruição, porque não dá nem para revender isso, não, tem que ser destruído mesmo para garantir que ninguém vai usar um produto desse. E aí vai para um tema que não vamos ter muito tempo para falar, mas é uma das novidades também, que é a questão da educação, né? Porque você trabalhar só a fiscalização sem educação não vai a lugar nenhum. Nosso secretário Fábio Preto, ele sempre faz essa orientação, você tem que vir com as duas coisas ao mesmo tempo, fiscalização e educação. É a mesma coisa, eu vou comprar uma borracha para minha panela de pressão. Eu não sei que a borracha tem que ter o selo do IPEM, do Inmetro, mas tem. Isso. Na feira ele pode vender uma com e outra sem. E aí eu vou pagar o pato em casa, né? Então, e ele pode até fazer a manutenção da panela de pressão dele numa oficina autorizada, que vai dar a certificação para ele que aquele produto mantém. Então, tudo isso passa por informação. Por isso que o IPEM lançou esse ano um programa de educação que chama Saber IPEM. Nós lançamos lá numa cerimônia na Secretaria de Justiça, e ele vai envolver tantos cursos, e formações e projetos culturais que nós vamos fazer para a sociedade, aí entre as pessoas comuns, mas as empresas também, que muitas vezes as empresas não têm informação e precisam da informação. Então a gente precisa levar a informação de qualidade para a própria empresa e trazer ela para o nosso lado, como trazer conhecimento de fora para dentro do IPEM mesmo. Então, questão de indústria 4.0, vamos dar curso para os nossos fiscais sobre indústria 4.0, para que eles possam entender essa indústria e possam interagir. Então, hoje nós estamos com a página do Saber IPEM, vamos evoluir rapidamente para uma plataforma, e aí vai ter cursos, pílulas, visita guiada, museu interativo, vai ter muita novidade boa por aí para mostrar essa pegada do IPEM também. E é importante isso já em sala de aula, né? Para a criança crescer sabendo. É interessante porque a metrologia ela faz parte do currículo nacional da educação básica. Só que raramente ela é ensinada, porque os professores não têm o conhecimento da metrologia. Então, uma das coisas que a gente pensa é levar a formação para o próprio professor, para ele poder dar aula de metrologia na escola. Montar um kitzinho metrológico para testar, esse é um dos nossos projetos. E até um dos que a gente está trabalhando é fazer um laboratório móvel em cima de um ônibus para percorrer as escolas de São Paulo, principalmente as estaduais. O senhor está convidado a voltar aqui ao podcast da LESP, Marcos Gerson, superintendente aqui do estado de São Paulo.
Obrigado, Renato, pela oportunidade. Espero que tenha esclarecido aí as várias dúvidas que os nossos espectadores têm. E o melhor de tudo foi essa enxurrada de novidades que você trouxe, que é muito importante, não só para o cidadão paulista, mas também para toda a indústria, inclusive essa parceria que você quer, a partir de agora, travar com o parlamento aqui de São Paulo. Tá joia. Muito obrigada. Obrigado, o prazer foi meu. O podcast da Alesp vai ao ar diariamente às 8 da noite, todo dia um episódio inédito. Você também nos acompanha pelas redes sociais da Alesp, pelo YouTube, Spotify, aqui dos nossos podcasts. Obrigada pela sua audiência.